Alô você do canal A Hora do Vasco, Edu Canelas chegando com informações e claro, o nosso vídeo da noite é um dia agitado na colina histórica. 2 despedidas confirmadas no Vasco da Gama, além de outras possibilidades de saídas que podem acontecer. Reunião definindo questões da reforma do estádio de São Januário, bem como também último treinamento de Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama antes da partida contra o Fortaleza. Olha, eu tenho muita informação para levar para você e para isso eu não te peço nada. Deixa só o teu like, se inscreva no canal, seja membro do canal A Hora do Vasco, porque aqui eu te informo de Vasco e eu levo para você as melhores e muitas vezes as piores notícias do gigante da colina. Vou tocar a vinheta para a tela e você vem com a gente, porque eu vou falar de Vasco. Eu estava esquecendo, tem Leonardo Baran, tá? Leonardo Baran vai passar pela sua tela falando sobre a situação de Rodrigo Caetano. Eu conversei com o Pedrinho sobre Rodrigo Caetano. E será que o Pedrinho falou? Eu falei sobre isso na live de hoje, do A Hora do Vasco. Mas eu ainda vou levar informação para você que está aí do outro lado. Então faz o seguinte, deixa o teu like, se inscreva, toca a vinheta e eu volto com muita informação de Vasco. É Vascão, cara! Hoje, em São Januário, o Conselho, que está gerindo todas as questões e debates da reforma do estádio de São Januário, estiveram reunidos. Também o vereador Pedro Duarte, o arquiteto Sérgio Dias, alguns colegas de imprensa, para resolver as questões e, claro, debater sobre as questões de São Januário, onde o projeto do acesso ao estádio, que é, na minha opinião, o grande problema, foi apresentado. A reforma de São Januário está sendo um pouco controversa, até porque o Vasco ainda negocia a venda do potencial construtivo. Não temos ainda nenhuma venda oficial desse potencial. Algo que é muito importante para a reforma, até porque não tem como fazer obra sem ter dinheiro. E o Vasco só vai ter dinheiro quando vender o potencial construtivo. Essa é a grande realidade. Então, justamente por isso, o Pedrinho trabalha ao lado de seus pares para acelerar esse processo. A gente sabe também que, justamente tendo essas reuniões, é importante. São passos dados para que o Vasco tenha todas as licenças para iniciar a obra e a gente ter a tranquilidade de resolver o quanto antes a reforma de São Januário, que é muito importante. E o Lineker, nosso parceiro aqui do canal, é arquiteto e já falou muito sobre o entorno. Ele sempre fala isso. Não adianta reformar o estádio tendo um entorno ruim. Não adianta a gente ter o estádio gigante para 50 mil pessoas e o entorno não ter capacidade para passagem de carro, passagem de pedestres. Então o Vasco vai ter que pensar nisso tudo antes de iniciar a reforma. Essa é a grande realidade. Por aqui, fica a torcida para que isso seja realizado e resolvido quanto antes, para que essa obra comece logo. A expectativa era que ela fosse começar esse ano. Infelizmente, não começou. Mas, de fato, em São Januário, hoje, estamos mais perto da reforma do que estivemos nos últimos 20 anos. Torcemos para que isso inicie o mais rápido possível. E Rodrigo Caetano é, sim, um grande sonho da diretoria de Pedrinho para que assuma o departamento de futebol. Edinaldo, presidente da CBF, foi afastado. Hoje existe ali uma indecisão se Rodrigo Caetano continuará à frente das direções da Confederação Brasileira de Futebol. O Vasco acompanha de perto e sim, conversamos ontem, os colegas de imprensa, com o presidente no CT Moacir Barbosa e lá ficou bem claro. O Vasco tem interesse sim em contratar o Rodrigo Caetano. Mas quem fala sobre toda essa situação é o nosso irmão Leonardo Baran. Ele chega agora trazendo todas as informações que ele tem sobre Rodrigo Caetano e a possibilidade de assumir o Vasco da Gama. Eu conversei com o Rodrigo Caetano, dirigente que o Pedrinho sonha em tê-lo dentro do Vasco da Gama. Rodrigo Caetano tem uma peculiaridade. Você não conversa com ele através do WhatsApp. Ele usa SMS, mensagem de texto. Rodrigo Caetano estava no aeroporto de Londres, fazendo conexão. Ele desembarca amanhã pela manhã no Rio de Janeiro. Foi a Madrid conversar com Ancelotti. Gente, situação é a seguinte. As coisas estão mudando na CBF. Hoje, por exemplo, o presidente interino, Fernando Sarney,
anunciou que no próximo dia 25 teremos novas eleições. Qual a situação do Rodrigo Caetano? Ela é delicada. Por ele, não deixa a CBF. Afinal, está a um ano de uma Copa do Mundo que ele poderá conquistar como dirigente. Terá experiência de trabalhar com Carlo Ancelotti. E o network que ele vem realizando por conta de trabalhar na CBF. Período pré-Copa, a FIFA realiza vários seminários com dirigentes de todas as confederações e o Rodrigo Caetano terá essa experiência de poder conhecer dirigentes do mundo inteiro. Mas há um detalhe, teremos no dia 25 eleições na CBF. E se o novo presidente for de oposição ao Edinaldo Rodrigues, vai querer ter dentro da CBF, em cargos importantes, pessoas ligadas ao Edinaldo Rodrigues? É provável que não. Isso é natural. Se o Vasco tem um novo presidente de oposição, é óbvio que ele vai afastar pessoas dos cargos importantes, vai fazer uma limpa no departamento de futebol. Então, a gente precisa trabalhar com essa ideia do novo presidente. Próximo dia 25, teremos eleições, querer colocar as pessoas da confiança dele e não permanecer com as pessoas da confiança do Edinaldo Rodrigues. Ficaremos atentos aos desdobramentos. Rodrigo Caetano desembarca amanhã pela manhã no Rio de Janeiro. Despedidas no Vasco da Gama. Souza e Manuel Capasso deixam o Gigante da Colina e não são mais jogadores do Vasco. Bom, em relação a Manuel Capasso, é algo que nós conversamos muitas e muitas vezes aqui. Em primeiro lugar, porque o Capasso foi um jogador que a 777, com o dinheiro do Vasco, gastou pouco mais de 10 milhões para contratar. É um dinheiro que o Vasco picotou, foi embora. Não se tem mais o que fazer em relação a essa grana. O Capasso agora busca novos ares e provavelmente vai ser contratado em definitivo por alguma equipe sul-americana, já que foi campeão paraguaio, um dos destaques na última temporada. Um zagueiro que, na minha opinião, está longe do ideal para ser jogador de Vasco da Gama, mas que é melhor do que muitos que lá estão hoje em dia. Em relação ao zagueiro ou volante Souza, esse aí foi algo que eu não entendi. Por que a contratação? Parece que foi uma indicação do Felipe Coutinho. Qual foi a situação que trouxe o Souza para o Vasco? Foi complicado e o tempo todo não deu certo. Eu estava com o Lineker Biondi, nosso irmão aqui do canal, em Vasco e Juventude em São Januário. E lá ficou óbvio para mim. O Souza não conseguia mais jogar futebol profissional em alto nível. O Souza com uma dificuldade tremenda em acompanhar o ritmo. O Souza que foi expulso rapidamente na partida. E, lamentavelmente, estava ainda recebendo um bom salário no Vasco da Gama. Chegou. O Souza entendeu que não dá mais, o Vasco entendeu que não dá mais, e agora é cada um na sua. Cada um para um lado, e agora o Gigante da Colina segue o caminho dele, e o Souza outro, o Capasso dele, o Vasco outro, e agora vai ser assim. Entendo que o Vasco está enxugando a folha. Ontem o presidente falou isso, inclusive no nosso papo. Enxugar a folha é muito importante. A gente espera que esse enxugar a folha gere ao Vasco poder aquisitivo de contratar bons jogadores para melhorar o elenco que a gente tem hoje. Ó, amanhã, Vasco e Fortaleza, 6h30 em São Januário, cobertura completa do nosso canal com Edu Canelas, eu mesmo, direto do Caldeirão, levando todas as informações para você que está do outro lado. E a gente se encontra sempre aqui no nosso canal. É uma hora do Vasco, levando informação de Vasco. Como eu falei, às vezes boas informações, às vezes não tão boas assim, porque o Vasco dá muita notícia ruim pra gente, infelizmente. Mas vai passar, essa fase vai passar e ainda viveremos juntos grandes momentos vestindo a Cruz de Malta. Por favor, se inscreva no canal, seja membro, ajude a gente a crescer o canal. Isso aqui é pro Vasco da Gama, é pra você. E a gente conta muito com cada um de vocês aqui na Hora do Vasco. Por aqui me despeço, deixa aquele abraço, tamo junto e eu fui. Um abraço. Vasco 2-0 amanhã.